Olá, boa noite. Olá, tudo bem? Tudo bem? Estamos aqui à disposição para conversar aqui no perfil do NPJ e vai ser um prazer conversar com a senhora, professora. Vamos bater um Olha, papo aí. a gente estava muito ansioso por essa live, eu especialmente tenho profunda gratidão por ter aceito o meu convite e uma profunda admiração. Lhe falei já, eu sou fã realmente do seu trabalho. Eu vou dispensar a apresentação, né? Porque a gente sabe o nome que o senhor representa hoje no mundo jurídico e quero agradecê-lo imensamente, pessoalmente, e em nome da UniCeUG, do Núcleo de Prática Jurídica, o qual eu estou supervisora. E a gente fez uma adaptação nessa pandemia no Núcleo de Prática Jurídica e eu optei por fazer lives com alguns convidados sobre assuntos que às vezes a gente passa meio desapercebido na sala de aula, porque a gente tem ementa, e poder proporcionar isso para os alunos, e o senhor faz parte disso, e a gente não vai sempre agradecer. E Goiânia está de portas abertas, quando o senhor quiser, principalmente a UniCeUG, vai receber com muito carinho. Para mim vai ser um prazer enorme voltar a Goiânia. Eu tive aí há algum tempo, há alguns anos, o IGT, o Instituto Goiano de Direito do Trabalho, fez um congresso em minha homenagem e caiu na época do meu aniversário. Foi uma coisa muito legal e muito emocionante. Eu tenho grandes amigos aí. E eu fiz outro dia, inclusive, uma palestra, na verdade, uma live, né, com o professor Rafael Lara, né, pela ESA, né, e foi muito legal. E a gente teve assim vários contatos para fazer. Eu quero muito voltar a Goiânia, né, e também às cidades próximas de Goiânia, para a gente fazer a palestra cantada aí, que é um projeto que eu fiz pelo IBDFAN e que é muito legal, muito divertido, porque a gente ensina, né, no contexto da interface do direito com a arte. Então é muito legal, principalmente para quem gosta de direito de família, né? Então vai ser vou ver se eu ainda construo, quem sabe nessa pandemia, vou ver se eu consigo compor uma palestra cantada trabalhista, quem sabe aí fica até mais fácil, já vai ter mais opções, porque acho que é um campo muito legal para atuar. E estou à disposição, porque quero dizer para a senhora e para todos os que estão nos ouvindo, né, que para mim tem sido uma missão, né, a atuar aqui nas lives. Eu hoje vou completar, essa aqui é a minha live número 118. Ainda faço mais uma às 20 horas, vou completar, sair essa noite com 119 lives. Né? Mas por quê? Porque eu estou aqui trancado, né, no grupo de risco, na possibilidade de sendo cardíaco e com problemas respiratórios. Eu confesso que eu tenho que ficar recolhido. Então, mas como eu não consigo ficar quieto, eu acho que a gente tem que estar sempre servindo, né? E a forma que eu encontrei de servir foi participar, né? Contribuindo para a sociedade, né? Para tirar dúvidas, para conversar, para conhecer novas pessoas. Para mim tem sido ótimo aqui. E estou vendo que a live está muito prestigiada aqui. Estou vendo aqui a doutora Elisa Tavares, né, que é juíza do TRT da segunda. Fiz uma live com ela também, uma pessoa muito legal. Eu tenho feito novos amigos virtuais, sabe? Eu estou vendo aqui a doutora Jucimara, a doutora Larissa Leite, a doutora Fabiana. Um monte de gente participa direto, tem o Lauro, do TRT da segunda, participa sempre das minhas lives, né? E a gente tem trocado informações. Para mim está sendo um grande aprendizado e a grande oportunidade de servir. Então, nesse ponto, eu que digo, quem tem gratidão sou eu e estou à disposição. Quem não vive para servir, não serve para viver. Nossa, que frase boa para iniciar. A gente conversou a respeito de direitos fundamentais, Pois né? não? E aí, o que a gente percebe na situação da Covid? Aí é uma opinião minha, não sei se o doutor vai concordar. A gente tem uma perspectiva de ampliação de direitos fundamentais do próprio conceito e de novas ondas, né? De novas gerações de direitos fundamentais e talvez até direitos humanos. A gente tem as questões ambientais que foram totalmente modificadas. O meio ambiente agradeceu também esse isolamento, né? A gente tem o uso de tecnologias, que parece ser uma vertente de direito fundamental em breve. A gente tem a educação que modificou, e a gente tinha os adeptos da educação domiciliar, né? Agora, como que poderia ser, então, essa educação domiciliar? A gente tinha a questão da saúde e da biopolítica do Foucault, né? Que a gente pode ter que escolher quem vai morrer.
E como a gente vai ficar nisso depois, né? Se a gente não está conseguindo garantir nem o direito da morte digna. É verdade. Os nossos valores sociais enquanto sociedade se modificaram. E aí, quando eles se modificaram, a gente tem novas perspectivas de gênero, do pequeno e médio empreendedor, de novos acessos ao direito, nas perspectivas de trabalho, o idoso, que papel que ele tomou no ordenamento jurídico, a família, quais são os elos agora, o direito de convivência virtual, como isso vai ficar, se isso vai ampliar aí. E me parece que a gente vive um momento da sociedade em que a gente está realmente trabalhando o princípio da solidariedade internacional, né? E com uma empatia muito mais profunda, porque talvez a tecnologia tenha ajudado a visualizar situações que trouxeram um pouco de empatia. E aí fica a minha esperança e perspectiva que esse princípio da solidariedade não seja como outros momentos, que ele era só naquele momento, e a gente não persistia por isso, né? Então, Doutora, mas essa é uma frase básica minha. A esperança é o único direito verdadeiramente inalienável. E a senhora fez aí, eu achei sensacional, porque a senhora fez um panorama de diversos temas sensacionais. Cada tema desse pode ser o tema na qual a gente vai fazer um corte epistemológico para um TCC. Há várias questões aqui. Não se preocupe, eu tenho vocação para polímata, então eu posso falar de qualquer um deles, a senhora pode perguntar, eu vou responder. Quero aproveitar aqui que eu estou vendo aqui a doutora Karen Venazzi, lá de Curitiba também, gente muito boa, espero, quem sabe, fazer uma live com ela. Já chamei, ela me chamou já muitas palestras, para mim vai ser ótimo. Também quero falar aqui com a doutora Flávia Pacheco, né? Que eu vou fazer a live com ela daqui a pouco. E quando termina, a senhora fala, então o pessoal daqui também vá para lá, e o pessoal que estiver lá, eu espero que esteja aqui participando também. E aí, a senhora manda. E cada um desses... Eu queria ver qual que é a sua perspectiva de novos direitos fundamentais, de ampliação, como a senhora acha que vai ser o pós-pandêmico? Então, vamos organizar aqui. A senhora vai fazer um pau e bola. A senhora diz o tema e eu começo a fazer, como se fosse... É porque aí a gente pode atender a todos os interesses, né? Eu não tenho o menor problema em falar sobre todos os temas. A gente só tem a limitação do tempo, né? Porque a live não pode durar mais do que 50, 60 minutos. Então, a senhora lança, como a senhora já fez a leitura total, lança o tema e eu começo a falar sobre cortes possíveis, né? Pode ser uma linha interessante sobre professor de metodologia, cortes epistemológicos possíveis para a reflexão sobre isso aí. Vamos lá. Direito fundamental à tecnologia, então. Perfeito. A gente percebe que nesse momento de isolamento presencial ganha relevo o acesso à comunicação, especificamente ao acesso à internet, para a gente poder sobreviver nesse universo. Então, na verdade, a gente vai poder falar também de um direito fundamental à conexão, embora haja também uma perspectiva, principalmente pelos dos trabalhistas, também de um direito à desconexão, porque a gente está, para quem está nesse momento de trabalho remoto, como eu, né? Eu estou como juiz, estou como professor, dando aula remota, porque não é uma aula online, não estou gravando aula, eu estou dando aula no horário da aula, mas gravando para o aluno ver depois também querendo. É um outro universo, é um outro mundo, e eles precisam ter acesso. Na Universidade Federal da Bahia, onde eu ensino, o semestre foi cancelado, justamente porque não se pôde, nesse ponto, garantir esse direito de acesso. Ou seja, se nós tivéssemos respeitado um direito fundamental de acesso com alguma política pública nesse sentido, talvez a diretriz tenha sido outra. Então, acho que, nesse ponto, pensando em tecnologia, isso é fundamental. Mas também é um outro viés, como a gente fala de direito à informação, que é justamente o direito ao conhecimento de determinadas informações. O episódio com o senhor presidente da República sobre a informação dada por ele, se foi respaldada cientificamente ou não, se havia uma obrigatoriedade ou não de informar sobre os seus testes para a Covid, se ele pegou e se curou, se ele não pegou, se ele blefou, se não. Nesse ponto, foi algo que também foi utilizado do ponto de vista político, é evidente, ninguém é inocente nesse aspecto, mas também dentro de uma perspectiva de que é preciso preservar a boa-fé do cidadão que é representado por alguém que está blefando ou não, teve ou não teve, deu positivo ou não deu positivo. Isso foi algo de uma medida simplesmente marqueteira
de um momento ou foi efetivamente uma descrição de fatos? E essa é uma questão também interessantíssima, né, nessa perspectiva. Acho que há muito, muito, muito a aprender ainda. Doutora. Vamos lá. Direito do trabalho, né? Também O direito de trabalho, doutora, essa aqui eu faço 20 lives seguidas, né, sobre isso. Por quê? Porque nós, no momento da pandemia, pensar nos reflexos da pandemia, o que acontece? Isso gerou, no campo das relações de trabalho, um fenômeno interessantíssimo, porque o direito de trabalho estava desprestigiado. A minha linguagem baiana dos anos 80, é dizer, estava meio sem moral, sabe? Assim, as pessoas não estavam jogando para escanteio, pensando. Eu vejo isso nos cursos preparatórios para a OAB ou nos cursos de pós-graduação Lato Sensu. As pessoas não estavam assim, mas se encantando tanto com o direito de trabalho como outrora. E, de repente, em função do momento da pandemia, houve uma revalorização, uma retomada do protagonismo da disciplina, eu vou usar essa expressão, disciplina jurídica das relações de trabalho, tanto de direito material quanto de direito processual. No campo do direito material, só a Lei 13.979, a lei da pandemia, ao se referir especificamente que a ausência, por recomendação médica, para uma quarentena, para um isolamento específico, não seria falta justificada, já fez com que os professores de direito do trabalho tivessem que reexplicar para a sociedade a diferença de interrupção e suspensão, até onde o empregador paga, para quando é que paga o INSS. E isso depois, com a verdadeira pandemia de medidas provisórias, né, ou de outras normas infraconstitucionais, portarias, resoluções, regulamentos, nós passamos a ter toda uma retomada de protagonismo do direito material do trabalho. MP 927, MP 936, a parte de custeio na MP 944, 945, 946, né? A própria noção da portaria que regulamenta o benefício emergencial, pensando em trabalho em sentido amplo e não somente na relação de emprego, a própria figura do Corona Voucher, né? Esse auxílio emergencial de R$ 600, a disciplina jurídica sobre ele, a forma de habilitação no cadastro único, são temas fascinantes que vêm justamente à baila nesse momento da pandemia, da quarentena, do isolamento. Então, o direito do trabalho hoje passa, e eu só falei do direito material, nem falei do direito processual, porque no direito processual nós passamos a ter mais uma interface do direito processual do trabalho com o direito civil, na discussão sobre teoria da imprevisão, cláusula rebus sic stantibus, onerosidade excessiva, para rediscussão sobre o conteúdo de conciliações celebradas antes da pandemia, mas que o cumprimento ficou a posteriori. É possível discutir ou não? Note que e a Justiça do Trabalho sempre foi... Eu sou fã, eu estou na Justiça do Trabalho há 28 anos, né? Com 3 anos como servidor, há 25 anos como juiz. Então, eu posso dizer que a gente sempre esteve na vanguarda, e sempre esteve na vanguarda de institutos tecnológicos, como o Bacenjude, por exemplo, é só ver que começa na Justiça Comum, que quase não faz nada com ele, um ano, e aí a Justiça do Trabalho vem em bomba, estoura em todos os cantos. Então, perceba que hoje, no estudo das audiências virtuais, das audiências por videoconferência, inclusive com alguma resistência da própria OAB, há, nesse ponto, um caminho que precisa ser construído caminhando. Então, há nessa perspectiva um novo desafio também para o direito processual do trabalho. Para eu dar um arremate tudo que eu percebi que a senhora quer que eu dê toda, digamos assim, um panorama sobre os temas, né? Há, inclusive, um elemento de interface do direito material com o direito processual, que é justamente, eu fiz uma live com o doutor Francisco Rossal de Araújo, que é o vice-presidente do TRT do Rio Grande do Sul, né? E foi muito legal, porque o TRT do Rio Grande do Sul tem muitos avanços do ponto de vista do campo da negociação coletiva, e eles estimulam, como fase pré-processual de um eventual dissídio coletivo que pode nunca ser ajuizado, né? Que a pessoa quer negociar, provoca o TRT. O TRT, na verdade, faz uma espécie de mediação, que há uma previsão específica que deveria ser pelo presidente do tribunal, só que eles já fazem uma delegação para o juízo monocrático, porque aproxima da sociedade, e aí negociam e fazem verdadeiras mediações com estabelecimento de acordo coletivo ou convenção coletiva, né? Dando uma resposta à sociedade de um papel de protagonismo da Justiça do Trabalho. Perceba que há um ano e pouco as pessoas estavam falando de acabar a Justiça do Trabalho. Acabou esse papo, né? Eu ficava aí, como eu sou bem mais velho que a senhora, eu
Eu fico brincando dizendo que isso é argumento sessão da tarde. Sabe o que é argumento sessão da tarde? Sabe o que é? Eu já vi esse filme. Eu já vi esse filme há muito tempo, entende? Eu já vi esse filme em 99, né, na reforma do judiciário, o pessoal querendo acabar o trabalho, mas, na verdade, foi uma situação que já passou, voltou e que queime no mármore do inferno, não volte mais. A gente tem mais coisa. Doutora? Então, Tá tem a bom esse ritmo? reflexão. Tá bom esse ritmo? Eu tô Tá aqui ótimo. porque eu tô querendo, eu vou falar de tudo. É um desafio. Isso aqui é a melhor forma de não pegar Alzheimer. Conseguir fazer todas as sinapses aqui. Não, tá ótimo. Diante disso tudo, a gente vê que tem uma reanálise da própria norma jurídica, né? Em todas as Sim. áreas. O reflexo vai ser em todas as áreas. E claro que eu vou puxar a sardinha para o meu lado, que sou Sim. mais civilista, e aí me falta o princípio da solidariedade com as outras disciplinas. Mas o direito civil, eu entendo que está sendo reformulado praticamente de cabo a rabo com essa pandemia, né? A gente está fazendo do início ao fim, revisitando os institutos. E aí o professor André, que é meu colega aqui na Uniceug, perguntou um reflexo específico nos contratos, né? Ali trabalhar a teoria da imprevisão, como o senhor falou. E eu pensei também no direito de família. Certo. Já vou. Normalmente desafio, né? Eu tô me divertindo, a senhora está percebendo, né? Então, no campo do direito civil, roots, tradicional, nesse ponto, pensando na teoria geral dos contratos, a gente tem que verificar a importância do projeto de lei 1179, que está em tramitação, né, no Congresso Nacional, passou pelo Senado, está na Câmara, justamente, mas perceba que não é uma norma isolada, é um direito que quer pacificar ou evitar conflitos no campo do direito privado. Por quê? Porque, na verdade, não é algo simplesmente da nossa visão brasileira, não. Isso está acontecendo no mundo todo. Na Alemanha, inclusive, se decretou moratória até 2022 em alguns tipos de contratos. Então, é claro que é um outro sistema, uma outra base normativa, um outro tipo de reflexão. Eu fiz uma live com a professora Karina Fritz, que no Brasil talvez seja a maior autoridade no direito privado alemão, né? E também nesse ponto a gente pode analisar em relação a locações comerciais, que aí tem todo um projeto separado. Eu fiz outra live com o João Glicério, né? E dentro desse ponto, o direito civil, eu não vou dizer que ele está se reconstruindo, não. Ele está se reinventando e atualizando seus próprios institutos. Note, professora, quando a gente dá aula de direito nos contratos, a gente fala de pacta sunt servanda, como dentro da construção tradicional, e vai falar da teoria da imprevisão, de revisão contratual, e o indivíduo só consegue imaginar isso com base lá no CDC, numa situação específica. A gente vai falar de onerosidade excessiva que está lá no código, e o indivíduo, não, isso não vai acontecer. Bem, estamos vivendo isso, né? E acho que, na verdade, nós estamos, inclusive, quem nunca comeu mel, quando come, se lambuza, né? Por quê? Porque há alguns exageros nessa aplicação. E esses exageros tem que ter muito cuidado para pensar numa postura efetiva do direito privado, porque nós temos colegas, inclusive de ofício, fazendo modificação no conteúdo do contrato. E, peraí, a DGH precisa ter mais cuidado nesse ponto. Por quê? Porque é preciso verificar efetivamente as consequências de cada. E em ações coletivas, isso é pior. Porque há situações de fato que precisam ser entendidas, né? Note que quando a gente fala sobre modificação de aluguéis, um colega nosso, magistrado em São Paulo, mandou reduzir aluguéis em 30% tudo. Mas espera aí, é preciso verificar. Todos tiveram um decréscimo patrimonial que justifica isso? Né? É preciso analisar que, não, mas está todo mundo numa situação apocalíptica. Daqui a pouco a gente vai imaginar em Walking Dead, alguma coisa assim, porque nós estamos aqui trancados mais 30 dias em casa. Mas perceba que quem efetivamente desenvolve atividade econômica de farmácias, de mercados, de instituições financeiras, de pensa assim, em empresas de delivery, eles estão num outro patamar. É claro que todo mundo pode até alguma diminuição, mas a situação é absolutamente diferente. E por isso não se pode ter um direito prêt-à-porter. É preciso analisar efetivamente, no caso concreto, para que
possamos aí dar uma solução. E nesse ponto, ainda falando sobre direito civil tradicional, mas que aqui é uma consequência que vai espraiar para todos os ramos do direito privado, né, inclusive o direito do trabalho, é um necessário empoderamento dos advogados no que diz respeito à negociação. Porque eu sou, como eu disse, muito mais velho que a senhora, e aí eu posso lhe dizer, o direito tradicional era um jeito que era muito mal ensinado, porque a gente só aprendia na faculdade a brigar, fazer petição inicial, contestação, sentença, recurso, como executa. A gente não aprendia a resolver problema. E resolver problema é algo que importa em conhecer técnicas de negociação para efetivamente poder se resolver algumas coisas. E nesse ponto, o magistrado não deve se fazer substituir. Uma coisa é invocar o 413 para reduzir uma cláusula penal, outra coisa é pensar na própria noção do 393 e entender que uma cláusula penal é uma pré-tarifação de perdas e danos e eu posso amenizar, mas não suspender prazo de cumprimento de acordo, não. Por quê? Porque é um negócio jurídico de direito material chancelado processualmente e aí a gente vai ter que verificar esses efeitos. Isso pensando em direito civil roots, pensando em direito civil raiz mesmo, pensar, por exemplo, nas relações contratuais locatícias, e a gente tem que verificar o que cabe negociação. E a negociação vai se dar por algo que a gente ensina, a senhora, minha colega de direito civil, a gente ensina logo no comecinho da faculdade, quando ensina novação, ou seja, estabelecimento de relação jurídica obrigacional diferenciada para por termo anterior. O ânimos novante vai estar evidente nessas situações, porque a gente tem um fato novo, que é justamente a pandemia. Então, a gente vai ter exemplo para usar em sala de aula, doutora. A gente vai ter exemplo prático de uma pessoa que tem vivido isso. Então, isso realmente renova essa visão. Pensando no direito civil, mas sofisticado, porque na verdade a gente pode dizer que é até uma forma autônoma, que é o direito da família, das sucessões, mas principalmente da família, nós temos uma infinidade de questões que podem ser discutidas. Notadamente a questão dos alimentos, né? Perceba a determinação geral do ministro Paulo de Tarso Sanseverino, né, para transformar as prisões de devedor de alimentos tudo em prisão domiciliar, retirando o efeito da norma a priori. Né? Mas note que nós temos alguns aspectos interessantíssimos sobre o direito de visitas para o combate à questão da alienação parental. Então, note que em termos de pandemia, como garantir a presença e o convívio paterno-filial, poxa, esse é um tema fascinante. Doutor, outro tópico. Eu posso ir falando, mas eu não posso passar. Eu fico aqui só aprendendo. Por mim, eu ficava aqui só escutando. O que me lembrou quando a gente ensina obrigações, né? A hardship, que tem a previsão nos Estados Unidos das partes renegociarem, né? Caso tenha acontecido uma situação muito extrema. E talvez um critério a se estudar, mas claro, no contexto brasileiro, porque a gente sabe que existem muitos lados hipossuficiente. Eu fiz assim, nessa brincadeira de fazer lives, né? O pessoal está me dizendo assim, brincando que eu virei o rei das lives, o live meio, alguma coisa assim, mas na verdade, porque como eu domino a questão da tecnologia, eu estou proporcionando a pessoas que não tinham esse domínio fazer. Então, a primeira live de um monte de gente foi comigo. Um grande amigo meu, Anderson Schreiber, professor titular lá da UERJ, a tese dele de cátedra é do dever de negociar. Nada mais propício para esse momento, né? Eu tenho, assim, várias pessoas que fizeram a primeira live da vida comigo, né? Anderson Schreiber, Karina Fritz, a Luciane Basotto, lá do TRT o Francisco Rossal também, tem tanta gente que eu fiquei assim, a Flávia Pessoa do CNJ, então está todo mundo aprendendo, e para mim é uma disposição, né? Ser professor, eu digo assim, eu estou juiz há 25 anos, mas eu sou professor, serei professor até morrer. Que ótimo. A gente agradece. O senhor trabalhou algumas questões de direito privado e a gente vê uma forte percepção, como eu falei no início, de mudanças de valores, né? E mudança de contexto, que vai ali acarretar no costume, né? E eu queria que, se o senhor conseguir me falar uma mudança de valor que o senhor acha que vai virar um direito fundamental, ou que pelo menos a gente vai precisar refletir mais.
A gente vai precisar refletir mais. Isso eu discuti muito com o Lênio Streck, num live que eu fiz com ele. Está lá no meu... Até dizer, pessoal, gente, siga aí o NPJ da Uniceug, né? Siga aí a doutora Flávia... Carol vai. Aqui, quase. Carol Vargas. Siga... É Carol ou Carolina Vargas? Caroline Vargas. Caroline Vargas, o Instagram. Siga a doutora Caroline Vargas, siga o NPJ MCUG, me siga também aqui no Instagram e siga em especial meus 2 canais no YouTube, que eu estou baixando tudo lá. Inclusive, essa live que eu fiz com o Lênio Streck, que foi muito legal. Sabe por quê? Porque aí eles vão trabalhar a ponto de filosofia e aspectos referentes a normas, discutindo direitos fundamentais. Existe um direito fundamental a um direito de exceção? Porque note que quando a gente vai analisar os fundamentos do Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 6363 sobre a medida provisória 936, a decisão foi de 7-3. Mas nesse ponto, eles acabaram respaldando um direito da crise. Mas será que é um direito de exceção? Acho que as reflexões políticas sobre isso e as reflexões sobre a possibilidade jurídica de se estabelecer normas excepcionais num ordenamento em função dessas circunstâncias é um tema fascinante, doutora, que dá para discutir hermenêutica, dá para discutir teoria geral do direito. Eu sou apaixonado por isso. E essa live com o Lênio bombou, foi muito divertido, porque quando você tem alguém que sempre bate bem a energia, aí a gente começa a falar um monte de causas, é bem divertido. A gente falou um pouquinho sobre as questões privadas, então acho que a gente pode também comentar. O pessoal está dizendo que gostou da miscelânea. A ideia é que a gente tem uma percepção realmente de tudo, e eu, como doutoranda, como pesquisadora, como eu quero chegar a crescer ainda na carreira jurídica, eu acho que é importante, porque a gente incentiva pesquisas, incentiva aí TCC, vai melhorando a técnica jurídica. É o nosso papel como juristas. Um dos meus pais acadêmicos, que é o professor Rodrigues Pinto, me ensinou há muitos anos que a função do jurista é menos afirmar verdades e mais exortar a dialética. Ou seja, nós temos teses e antíteses, nós temos visões sobre o tema. Para quê? Para que possamos construir as nossas sínteses. Isso aí, para mim, é sensacional. Quero mandar um abraço aqui para a doutora Luciana Araújo, também para a doutora Veridiana, para o doutor Luiz Tadeu Leite Vieira, que está aqui. Tem um monte de gente participando, está muito prestigiada aqui essa live da senhora. Parabéns. Estou feliz também. No direito público, assim, na questão constitucional do direito à educação, o senhor falou aí da possibilidade de acesso, mas de a gente rever o que seria um direito à educação, por exemplo, rever a educação à distância, o EAD nas graduações, no primeiro momento me foi preocupante. Isso é fascinante, doutora. Sabe por quê? Porque a gente está passando efetivamente, não é um chavão, por um momento paradigmático, um momento em que a gente está discutindo um novo modelo de relação jurídica das relações sociais e perceba quanto preconceito havia com o ensino à distância. Não entende? Seja o ensino online, ou seja, aquele que eu gravo e você vê depois, seja o ensino remoto, em que eu tenho uma postura telepresencial. Estou conversando. Ainda que eu grave isso para depois ter acesso, né? Na universidade privada que eu ensino, eu dou aula remota, não é aula online. Eu dou a aula, gravado a aula, então eles ficam lá com minhas piadinhas todos os dados, mas aí quem não tem acesso, porque essa questão do acesso, aquela premissa lá, nossa primeira discussão é fundamental, né? O indivíduo vê depois, mas ele não participa da aula, mas ele tem acesso ao conteúdo. Você precisa de uma plataforma. Antes daqui, eu estava participando de um seminário, né? Por acaso, estou presidente da Academia de Letras Jurídicas da Bahia. E a gente organizou um evento junto com o nosso reitor da Universidade Federal da Bahia, né, que é presidente da Andifes, é da Academia de Letras da Bahia mesmo, da Academia de Letras, e ele estava explicando a situação da decisão da Universidade Federal de cancelar o semestre. O semestre não está cancelado. Mas por quê? Porque nós vamos reorganizar o calendário quando
voltar. Então vai ter matrícula de novo, vai ter todos os dados. Por quê? Porque, de fato, a gente não sabe quanto tempo vai ficar afastado e não daria para, na universidade pública, que tem uma finalidade um pouco diferente da universidade privada, não é uma relação de consumo. Então, nesse ponto, você tem que dizer que você não tem estrutura para que possa garantir a todo mundo o acesso à educação. Não, você não tem preparo, porque nem todos os professores estão efetivamente preparados para esse modelo. E é terrível, né? Uma frase de Wittgenstein, né? De que uma coisa é cumprir a lei, outra coisa é achar que cumpriu a lei. Porque achar que cumpriu a lei não quer dizer que você está cumprindo. Então, o cara acha que sabe ensinar. Mas quando o cara ensina, as pessoas não entendem. Então, perceba que a pessoa acha que simplesmente dar a aula num notebook olhando é a mesma coisa de conversar na mesa de audiência ou com um cliente. Lê do engano. Há toda uma questão nesse ponto. O pessoal está citando aqui. A própria questão do Enem é um tema sensacional, né? Por quê? Porque vão se preparando aí, vão na meritocracia, vão descobrir sozinhos a forma de aprender. É complicado lidar com isso. Mas, por outro lado, nós estamos aprendendo a lidar com esse mundo novo. Por quê? Porque, de fato, embora nós tenhamos algumas experiências desastrosas, nós temos também experiências exitosas, em que, de repente, pessoas que não conseguiam participar da aula presencial, né, por timidez, por um medo de um bullying, alguma coisa assim, de repente começam a interagir mais no meio virtual. Então, ou seja, não, a pessoa colocou o novo assusto. O novo assusto é sempre sair da zona de conforto, é um ato de coragem. Mas a gente precisa ter coragem para enfrentar o novo. Eu preciso dizer, porque já estamos chegando a 35 minutos aqui de live, dizer que talvez a frase que eu tenho mais repetido nas minhas lives é uma frase de Lulu Santos e Nelson Motta. Nada do que foi será de novo do jeito que já foi o dia. Tudo passa, tudo sempre passará. A pandemia vai passar, mas não fique achando que você vai voltar ao normal como era antes, porque o normal é o passado, o normal não volta mais. A gente vai construir um novo normal como um aprendizado. Ótimo. Eu acho que a gente tem construído já caminho. É como se a gente tivesse tido um tempo de adaptação mesmo, né? Não fomos pegos de surpresa. Outra coisa que se evidenciou muito foi a questão da saúde em vários aspectos, né? Da gente ter um suporte de saúde que consiga receber todo mundo que precisa. E o farmacêutico, né? Eu vi em vários estados o problema de entrega de medicamentos. Uhum. E aí eu vi pessoalmente, eu sou portadora de esclerose múltipla e eu pego o medicamento no estado. O primeiro mês estava impossível, né, de se manter. No segundo mês eles se organizaram e aí eu ainda me questionei quando eu fui buscar. Por que não fizeram isso antes, né? Ficam lá, às vezes, idosos, pessoas com doenças mais avançadas, horas esperando e o Estado não consegue. Então, será que também tinha um pouquinho de organização que faltava? E a pandemia vai nos trazer isso? Esse tema é a cara de um estudo. Já sair do direito privado para entrar no direito público, no campo das políticas públicas. A gente tem que compreender nesse ponto. E há muitas interfaces. Aqui na Bahia, por exemplo, vou contar um caso que, para mim, é interessantíssimo. Nós tínhamos um hospital há muitos anos fechado, né? Por acaso foi o hospital até onde eu nasci, onde minha filha mais velha nasceu, mas estava fechado já há uns 10 anos. O que acontece? Está lá o prédio, lá penhorado pela justiça e cheio de dívidas, não sei o quê. O que é que o Estado fez? Não desapropriou, não. Mas, através de uma atuação da Procuradoria do Estado, literalmente conseguiu uma autorização para ocupar o prédio e fazer um hospital. Era um hospital, estava parado 10 anos, sim. Reformou-se e fez um hospital para poder atuar nessa situação, porque nós estamos entrando no pico do contágio agora. Infelizmente, a gente precisa entender essa questão da morte. A gente vai começar agora a ver as pessoas morrendo, né, próximas da gente. Aqueles que a gente conhece. Antigamente parecia uma coisa distante.
E isso é algo que a gente precisa efetivamente entender que é preciso ter uma política pública para poder respaldar a sociedade nesse momento. A gente vê que nessa situação, o que mais está emergindo é a falta de política pública em vários setores, né? Com a pandemia, ficou evidente a desigualdade, até racismo ambiental, as pessoas que não têm acesso ao sabão, né? A água potável para lavar as mãos. A gente estava lendo um artigo outro dia dizendo que, por exemplo, eu uso a expressão por um aspecto que está no Brasil. Eu estou do grupo de risco por ser cardíaco e ter problemas respiratórios. Mas, na verdade, a gente está vendo que o grupo de risco não é mais de faixa etária, mas sim de grupo social. É só ver, digamos assim, a geografia, ainda que urbana, numa cidade, das mortes, quais os bairros onde está tendo mais mortes, onde estão tendo mais casos de contágio, né? A situação mesmo do comportamento da população diante da pandemia. Nós podemos fazer estudos sociológicos interessantíssimos para verificar um apartheid social e com os reflexos disso nos números do Covid. Mas, por outro lado, do ponto de vista puramente cultural, a gente pensar também no aspecto com a lidar com os nossos idosos. Uhum. A pessoa tem 80, 85 anos, diz assim, eu já vivi o suficiente, não quero deixar ele ir para a praça, não. E como é que você faz isso? Você vai interditar? Então... Acho que a atenção especial aos idosos tem trazido várias reflexões e exemplos no mundo. Verdade. Né? A gente limitava os idosos à aposentadoria e à medicação que eles precisavam. Né? Era tudo que a gente pensava. E a gente tinha o Estatuto do Idoso, a gente tinha a Constituição Federal, e aí agora a gente foi chacoalhado a pensar de uma outra forma, e inclusive garantindo um direito à morte digna. Né? Que a gente tem uma certa dificuldade aqui no Brasil. Nesse aspecto do idoso, talvez a gente tenha um novo instituto, como, por exemplo, a Senexão no direito civil? Olha, esse é um novo tema a se discutir também, porque a gente vai ter que pensar como é que vai ser o tratamento jurídico do idoso no pós-pandemia. Na verdade, durante a pandemia, mas como a gente... Às vezes o direito acaba sendo o último vagão do trem da história, né? A gente precisa compreender isso. E deixa eu mandar um abraço aqui para o professor Luciano Martinez, um dos maiores autores de direito de trabalho do Brasil, né? E isso aqui está sendo sensacional, que bom ser prestigiado. Você está muito prestigiada aqui nessa live aqui. Eu estou muito feliz. Nós estamos o mérito é todo seu. Não, estamos aí. E aí, isso aqui é interessantíssimo, porque a gente vai realmente ter que revisitar e repensar institutos que outrora tinham interesse meramente doutrinário, e de repente a gente está agora dizendo, olha, estamos vivendo isso. Inclusive da política pública do Estado, né? Sim, claro. E dar mais dignidade a esses idosos, né? Um acompanhamento psicológico, psicossocial, às vezes um nutricionista, porque a gente sabe que eles podem procurar isso no posto, mas a gente sabe que o acesso é difícil. Eu tive hoje, 2h30, uma reunião. Eu sou professor do mestrado de Direito, Governança e Políticas Públicas da Universidade Particular que eu ensino, a Unifax. E a gente disse, olha, para a próxima seleção, que vai ser agora, a gente precisa estimular, como nosso mestrado em políticas públicas relacionadas ao Covid, ao problema da pandemia. Porque nós temos aí com vários problemas em que a gente pensa que deve partir de uma solução estatal, mas a gente não sabe qual solução propor. Então, esse tipo de estudo parece fundamental. Caminhando aí mais para o final. Estamos a 42 minutos. Lembra que eu tenho uma live às 20, então eu preciso ter uns 10 minutinhos. Assim, só para tomar uma aguinha. Desculpa. A gente falar um pouquinho sobre inteligência artificial. Agora, para ajudar o judiciário. A gente viu que o trabalho remoto no judiciário, vários tribunais de justiça se manifestaram que houve um aumento de produtividade, né? Porque talvez a pandemia tenha dado um auxílio ali para organizar mesmo os cartórios, né? Na verdade, nós estamos trabalhando nesse ponto em home office, nós estamos trabalhando muito mais do que trabalhávamos na estrutura, porque
Porque a gente não está atendendo parte, não está atendendo balcão, não está tendo o convite, está sozinho fazendo. Então, a gente está sentindo, e esse tem sido uma queixa, uma reclamação comum, que a gente tem hoje não somente produzido mais como resultado, mas a gente efetivamente tem trabalhado muito mais em uma situação em que, a priori, não há controle de jornada, né? Pensando no artigo 62, esse terceiro, para quem é o seletista, ou numa aplicação equivalente para nós. Então, a gente vai ter aí um novo mundo. E nesse ponto, minha amiga, né, eu gosto muito de estudo de tecnologia, orientei o professor Marco Aurélio Castro no primeiro trabalho brasileiro sobre personalidade jurídica do robô, né? E a gente tem pensado muito sobre inteligência artificial dentro desses novos modelos de solução de conflitos. Por quê? Porque perceba, o que é que um robô, a priori, é muito mais eficiente do que um juiz, né? Para dar resposta em parâmetros objetivos. Né? O que há é justamente esse trabalho, né, de empatia e de sensibilização. É isso que eles ainda não conseguiram desenvolver. Para soltar fake news é facílimo, né? Para poder dizer qual a jurisprudência dominante é facílimo. Mas para mostrar os benefícios de uma solução negociada e que a gente possa pacificar, ainda precisamos de gente. Mas perceba que campo de inteligência artificial nós vamos cada vez mais avançar, né? Porque a gente pensava antes em jurimetria para verificar parâmetros para construção jurisprudencial. Cara, a gente já está indo para um passo depois, né? Justamente para que o robô possa substituir. Outro dia, né, na Academia Militar nos Estados Unidos, tivemos a primeira aula ministrada por um robô. Por quê? Porque boa parte dos empregos, os existentes empregos, cargos, funções, serão inúteis com inteligência artificial. E a gente vai ter que pensar como é que vai ficar essas circunstâncias. É algo a se pensar. E perceba, isso não tinha chegado ainda, seja pela falta de estímulos, seja por algum pudor, mas o fato é que, no momento, há, digamos assim, um leitmotiv excelente para as pessoas pensarem nisso. Por quê? Porque eu e a senhora isolados em casa, nós muitas vezes estamos só querendo receber a nossa alimentação, mas não estão pensando no condutor do Uber Eats ou do iFood, né? Que não sabe se tem direito trabalhista ou não, entende? Então a gente vai ter um outro lado, que às vezes há um lado cruel da insensibilidade, mas às vezes há o outro lado, aquele da esperança, né? De as pessoas começarem a exercitar a solidariedade. Por quê? Porque se os seres humanos não exercitarem a solidariedade, ninguém mais vai fazer. Ótimo. Eu vou agradecê-lo para a gente poder encerrar, o senhor poder tomar uma aguinha e respirar, que eu sei que foi bate e volta rápido. Vou poupá-lo de cantar, porque eu sei que você é um ótimo musicista. Na próxima live vou cobrar essa não, eu vou, estou prometendo à senhora que a gente vai fazer a palestra cantada aí e a senhora vai ver. Se der 3 horas, eu canto 3 horas. A palestra dá para ser enorme. E aí eu digo, confira lá no meu canal no YouTube, tem uma playlist específica para essa cantar. A senhora vai se divertir. É muito legal. A gente consegue fazer desde 40 minutos, 1 hora, até 3 horas. Eu fiz lá em Paulínia a apresentação de 3 horas, ninguém levantava. Foi divertidíssimo, sabe? E explicando a evolução das relações de família no Brasil, do século XIX ao século XXI, pela sensibilidade do MPB. Eu e banda. É muito legal. Eu já vou cobrar, eu quero com certeza que venha para cá. Muito obrigado pelo tempo, pelo carinho, pela atenção e o respeito que me tratou, né? E eu tô nervosa, só quero agradecer, porque eu sou pura admiração. Espero ter a oportunidade da gente aparecer aí, vai ser um prazer conhecer todos os colegas e colegas, né? Aí, todos e todas, colegas aí da UniCeug, né? E de toda a região. Um beijo a todos e todas. E nesse ponto, não deixe, viu, gente, de seguir aqui o NPJ UniCeug, a doutora Caroline Vargas, e me siga também lá no Instagram, R Pamplona Filho, que ela vai botar aqui
Aí vai deixar disponível 24 horas. Aí eu vou baixar e vou botar no meu canal Papeando com Pamplona, que é o canal onde eu boto nas lives que eu sou convidado e não anfitrião. Mas você pode ver todas as minhas lives lá. Será um prazer ter você como nosso seguidor lá. Não estou ganhando nada, não está monetizado, não tem nada disso. É simplesmente pelo compromisso de servir. Ó, o meu baterista do Cronos Concert está aqui, ó, Dr. Cássio Brasil aqui, que hoje é estudante de nutrição, né? Ele também está doido para ir aí para a Uniceug para fazer a palestra cantada. Um beijo a todos e todas. Obrigada. Até mais. Tchau, gente.